Você está assistindo Poltrona Pop. 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 Roda a vinheta. Estamos aqui na Escola de Comunicação da UFRJ para o evento SIC 2017, onde a gente vai encontrar vários quadrinistas brasileiros que estão mostrando seu trabalho aqui nas histórias em quadrinhos em geral. O Além dos Trilhos é o meu primeiro quadrinho autoral mesmo. E ele fala a história de um coelhinho que ele tem uma parte de si faltando. E é uma jornada em busca do autoconhecimento. E ele não sai satisfeito com a vida dele. E aí ele sai em uma jornada para descobrir quem ele é. O projeto do financiamento coletivo foi bem desafiador, mas eu aprendi muito com esse processo. E durante o processo a gente teve muitos tropeços e acertos, mas por sorte eu tinha parceria com a Pingado Press, que me deu todo o suporte nessa parte de levantamento do orçamento e divulgação. E foi uma surpresa a recepção das pessoas, fiquei muito feliz. Provavelmente no ano que vem eu vou lançar mais um quadrinho. E ele fala sobre a história do Tsuru, que é a garça japonesa. E a lenda de fazer os origamis e ter um desejo seu realizado. Então, Carnívora é um quadrinho de terror que se situa no Rio de Janeiro e conta a história de um sequestro da noiva de um policial. Então ele vai à procura dela e lá ele se depara com a única pista que ele tem é um morro, né, que tem umas lendas lá que ele possui algumas criaturas de outro mundo. Então nisso que ele vai tentar resgatar sua noiva, ele se depara com essas criaturas e é assim que toda a história se desenvolve. Eu acho que uma ótima maneira para o artista ele mostrar a cara. Ele automaticamente ele fica livre de algumas amarras, vamos dizer assim, de editoras, etc. E ele consegue ali publicar o seu trabalho com apoio direto do público. Então, para mim, é uma ótima forma de ele aprender, né, várias coisas como edição, como tipo designer, né, cara, e apresentar uma boa história. Automaticamente a gente sai um pouco daquele comodismo de eu vou fazer a minha história e quem gostar que compre, para algo mais sério, digamos assim, para algo assim, cara, eu preciso fazer isso para vender para alguém. Então, quando a partir do momento que o artista ele toma essa consciência, ele começa a aprimorar mais o trabalho dele, ele começa a ter uma visão um pouco mais ampla de o que é o mercado, o que é trabalhar com quadrinho, o que é vender o próprio peixe, né? Cara, foi bacana, porque pra mim Carnívora é uma história experimental, onde eu pude testar várias coisas ali que eu só tinha só como teoria. Funcionou muito bem, cara. Acho que a maioria dos blogs e resenhas foram sempre positivas e tal. Às vezes não agradou muito aquele fã muito hardcore de terror, mas pro outro lado da história foi bem aceito em relação à parte da ação, por exemplo, né, que mistura ali ação e terror. Então foi muito positivo, né, a receptividade, o apoio, as pessoas que foram lá colocaram os nomes ali para apoiar a revista, assim, eu tenho muito carinho por isso, foi uma coisa assim, que realmente eu não esperava. Esse retorno foi o primeiro quadrinho que eu escrevi longo, né, foram 120 páginas,
e a recepção foi a melhor possível, né? Sobretudo, e lá no exterior agora ela está começando a aparecer lá fora, tá agradando, entendeu? Ainda não tem nada fechado com a editora nem nada, assim, tá em certos nomes, vamos dizer assim, eles estão elogiando, estão gostando muito da pegada, dizem até que é algo que não viram ainda, né, ser feito. Então, assim, tá bem positivo, né? Esse episódio foi bem positivo. Tô roteirizando o próximo quadrinho, né? Tipo, fica aquele pânico, né, cara? O primeiro deu certo, e agora como é que vai ser o segundo? Mas eu tô roteirizando ele ainda, assim, fechando a história. Essa história já tá sendo contada para mim mesmo há muito tempo, e agora que eu acho que eu tenho a maturidade necessária para poder escrever ela, então eu tô produzindo, tô naquela fase de design de personagens, etc. De vez em quando eu solto alguma coisa na internet em relação a ela, mas ninguém fica sabendo, porque tá sempre linkado com outro tema. Mas eu já soltei uns fantasmas por aí, e vamos ver se até o final do ano eu já solto alguma novidade em relação a ela. Senadores do Tempo é uma série de ficção científica infanto-juvenil que eu fiz como projeto de graduação da comunicação visual da FRJ, meu curso. E eu lancei no ano passado, em outubro do ano passado, e eu lancei o volume 1 e estou agora no processo de fazer o volume 2. Eu tenho uma leva de tirinhas de uma personagem que sou eu, que eu chamo de Quarantine, e que são situações cotidianas, engraçadas, são piadas, são coisas que ou se passaram comigo, ou que eu pensei, ou que eu gostaria de ter feito e não fiz. Eu tô querendo lançar o volume 2 dos Zeladores do Tempo, que tô no processo de escrever o roteiro, e tô me juntando com uma amiga minha pra gente fazer uma zine e outros projetos em parceria. Olha, As Aventuras do Pequeno Chuchulo surgiu de uma brincadeira. Eu sou fã do Lovecraft, né? E o Chuchulo, Cachulo, na verdade o personagem mais famoso dele não poderia ser nomeado, porque ele é um demônio que o ser humano não consegue falar o nome. Então eu brincava dizendo que era Chuchulo, né? E daí surgiu a ideia de criar um personagem infantil. E a ideia é a seguinte: um demônio Lovecraftiano vivendo aquelas situações complicadas de criança, de estar na escola, de ter que estudar o Necronomicon, enquanto as outras crianças estão se divertindo. Ele sofre bullying na escola, aquelas situações que criança... Então imagina assim, um demônio, né, ancestral, crianças passando pelas situações que criança passa, né? Por exemplo, tem um ritual de magia e aí eles chamam o Chuchulo e ele manda uma cartinha dizendo assim: não posso que eu estou de castigo, né? Então é brincar um pouquinho com essa coisa, né? Eu acho que essa ironia é legal, você pegar uma coisa que é terror e transformar numa coisa infantil. Fica um tipo de humor muito diferente. Olha, a família Titã, ela surgiu como uma encomenda do Franco de Rosa, que era um editor de revistas eróticas. Ele queria uma história de 30 páginas para publicar, era urgente, e a gente precisava fazer 30 páginas em uma semana. Então, assim, a gente fez tudo: roteiro, desenho, arte final, letras, balonamento, tudo em uma semana. E é uma história de super-herói que se passa no Brasil. É provavelmente uma das primeiras histórias brasileiras, né, de artistas brasileiros com super-herói que não se passa nos Estados Unidos, que o nome é americano, é no Brasil mesmo, uma favela. E tem uma característica muito interessante da família Titã, que o Tribuno, como a gente não teve tempo de parar para pensar a história, eu achava que o Tribuno era o herói e o Bené achava que ele era o vilão. Então ele virou um vilão-herói, né? E isso dá uma dubiedade para a história que fez com... Provavelmente foi a razão do sucesso dela. Olha, além do Chuchulo, né, o Chuchulo a gente está publicando na página do Facebook, né, As Aventuras do Pequeno Chuchulo.
Futuramente eu pretendo lançar no Catarse, quando a gente já tiver um público, quando tiver uma quantidade maior, né? A gente também publicou algumas coisas, né? O Como Escrever Quadrinhos, o livro que é a biografia do Francisco Iverten, né? Então a gente tem uma produção bem grande, tem um livro agora, o meu segundo romance, que é o Livro da Gógora, né? Então, atualmente eu estou dedicado mais realmente a esses trabalhos e principalmente ao Chuchu, né? Que é um personagem que eu tenho gostado muito de escrever pela graça da coisa mesmo, de você transformar um demônio em uma criança. Bom, eu trabalho com terror para crianças e jovens leitores, né? Eu tenho alguns fanzines que trabalham a questão do medo e coragem também. A Lenda do Rato no Telhado, A Espantosa Trupe dos Remendados, O Menino, o Bolinho, o Mosquito e alguns outros. Foi bem bacana que eu conheci várias pessoas bacanas, eu pude mostrar meu trabalho para várias pessoas, né? E muito contato, muitas informações sobre o mercado também, né? E o público interessado nos quadrinhos também. Bom, a continuação de um livro de poesia chamado Discussão ao Parque do Terror, né? E pretendo também lançar algumas tirinhas. Capitão Red é um personagem criado em 2012, lançado nas bancas de revista aqui do Rio de Janeiro e Niterói. Capitão Red ele é inspirado no filme Tropa de Elite, especialmente no Capitão Nascimento. E ele foi lançado, né, como já falei, nas bancas de jornais aqui do Rio de Janeiro. Um personagem muito bacana que é muito aceito pelo público aí, leitores. Quando eu comecei a mexer nesse projeto, chamado primeiramente em 2014 A Ordem, eu pretendia reunir os maiores super-heróis nacionais, né? E a gente lançou uma campanha no Catarse, juntamos vários autores de vários lugares do Brasil e a gente lançou esse projeto no Catarse. Infelizmente a gente não conseguiu o valor necessário, mas a gente conseguiu um grande alcance midiático e lançamos o projeto em 2015 e com sucesso fizemos um projeto autoral chamado Protocolo A Ordem. Em 2016 a gente lançou para os apoiadores e com grande sucesso ganhamos 2 prêmios, como o Ângelo Agostini e o prêmio Abraga HQ, né, de 2016. O Ângelo Agostini como melhor lançamento de 2016 e com o sucesso todo a gente resolveu lançar o Alpha, a primeira ordem, agora em 2017. A gente lançou até o mês passado, acabou a campanha no Catarse e a gente conseguiu a grana necessária para poder publicar a revista. Inclusive a gente ganhou uma editora aí, a editora Quimera, vai publicar a partir de agosto essa revista aí, que promete ser uma grande produção do quadrinho nacional do gênero super-herói. Projeto futuro, como eu falei, a Quimera ela vai lançar além da Alpha, a primeira ordem, na primeira e a segunda parte, a gente vai lançar também, através do selo Meu Herói, o Capitão Red, que a gente vai fazer uma nova roupagem do personagem aí, aguarde novas novidades sobre o personagem, que inclusive ganhou uma nova roupagem, e vamos lançar também o Lagarto Negro, do meu amigo Gabriel Rocha. A gente vai tentar lançar anualmente umas 2 revistas de 32 páginas, e vai ser um novo marco, né, para o gênero super-herói nacional, aí, com a editora Quimera apoiando a gente nessas publicações. Édipo, o meu projeto que está no Social Comics pelo Celorago, ele é uma adaptação minha muito pessoal da peça de Sófocles, né, da peça clássico da dramaturgia. E meu interesse, né, eu achei muito fascinante ver umas situações tão modernas, digamos assim, situações trabalhadas pelo cinema, pelas séries, coisa e tal, num trabalho que é de alguns séculos antes de Cristo. E é considerada a primeira história policial, porque ela basicamente é em cima da investigação sobre o assassinato, e é um
e já começa um policial, digamos, revolucionário, porque por um acaso o detetive que está investigando a história descobre que o assassino é ele mesmo, né? Quer dizer, para uma história tão antiga, né, e que inicia uma certa tradição, ela já começa chutando balde, né? A minha adaptação não é puramente pegar o texto e verter para quadrinhos, né? Eu preservei o texto original, mas coloquei ele num contexto, a uma trama que corre paralela ao texto original, né? E as duas se encaixam aí de formas só lendo a história para entender. É uma trama contemporânea, moderna e, devido a certas situações, o texto original de Sófocles vai se encaixando dentro dela. E também é importante para mim, porque eu praticamente não desenhava há 30 anos, mais ou menos. Eu sou design gráfico, eu tenho habilidade de desenhar, desenhava muito quando era mais novo, desenhava bem, mas parei, me concentrei mais em roteiro, depois em cor, acabei, né, fazendo um espaço dentro dos quadrinhos nisso aí, mas eu sempre tive alguns projetos que, por características muito pessoais, eu queria eu mesmo fazer, né? E aí com Édipo eu acabei tomando coragem, retornando ao desenho, voltando a desenhar, né? Usando meia dúzia de truques, que estava meio enferrujado, mas no resultado final tá funcionando, as pessoas estão gostando, né? Estão achando legal, estão elogiando o resultado. Fé Cega foi um projeto que nasceu para atender uma convocação para uma coletânea, e nasceu uma história muito pequena, com 5 páginas. Foi até meio frustrante meter aquele monte de ideias naquilo. Também entre o pessoal envolvido nessa coletânea, eu conheci o Fabrício Guerra, ele se interessou em desenhar, eu gostei do portfólio dele, e ele acabou se mostrando mais do que um desenhista, mas um real parceiro, no sentido de dar ideias, boas ideias, sugestões, fazer críticas, que sempre ajudam muito a história. Uma das coisas que me fascina em quadrinhos é essa dinâmica, essa troca, né? Eu acho que um projeto de quadrinhos nunca é, mesmo o roteiro sendo meu, eu acho injusto dizer que é meu, é minha história, né? O fascinante é essa troca com o desenhista e como ele interfere na história, pede coisas, critica, não gosta de uma, fala de outras, e o resultado no final é algo que também não era exatamente o que eu planejei, não era, então isso também deixa o resultado mais interessante para mim, né? Porque mesmo eu sendo o criador, o projeto acaba tendo um quê de imprevisibilidade até para mim, né? Porque o desenhista às vezes pede alguma coisa, ou critica outra coisa e tal, e eu tenho que resolver aquela situação, e isso às vezes gera novos caminhos para o roteiro que eu não tinha imaginado originalmente. Eu particularmente adoro esse processo. Não sou fã da figura do roteirista meio ditador, é meu projeto, tem que ser o que eu quero de qualquer forma, muito pelo contrário. Eu adoro que os parceiros interfiram bastante no negócio. E daí essa história, depois de passar por algumas possibilidades de publicação que mudaram o formato, mudaram o número de páginas, a gente acabou decidindo, porque o Fabrício queria ter um material para levar para a CCXP, a gente acabou decidindo por um formato de minissérie, né? Imprimimos, né? Estamos vendendo o primeiro episódio, e a previsão é terminar em 4, quer dizer, o argumento está pronto, o roteiro ainda não está completamente finalizado, o Fabrício está finalizado do 2, o Fabrício está trabalhando nele. Então ainda existe uma margem para algumas mudanças que podem fazer, o eixo da história está pronto, mas existe ainda alguma margem que pode fazer com que ela fique com 4 ou 5 capítulos. Mas acredito que vai ficar 4. Basicamente é uma história de terror,
E acho que o interessante dela é como surge esse terror, né? Que circunstâncias estão em torno dessa situação, da situação que define ela como terror. Tecnicamente seria uma história de zumbi, mas eu acho que quem leu está concordando comigo, que o real monstro da história não são os zumbis, né? São as pessoas que geram as circunstâncias que isso está acontecendo. O título acho que deixa meio claro que esse contexto em torno dos zumbis envolve religião. Então o que a gente tenta desenvolver nessa história é exatamente isso, né? A ideia de que monstros podem estar bem mais perto de nós do que a gente imagina, né? Os verdadeiros monstros, não os monstros imaginários como os zumbis que aparecem na história. Acho que é isso, cara. Eu trabalhei para o David, ele foi um editor, né, na Aces Weekly, com Manuel Magalhães desenhando, eu escrevendo, Manuel Magalhães desenhando e eu colorindo depois, e um dos projetos com a ajuda de Heitor Pitombo na tradução. Nós já fizemos 3 projetos para Aces Weekly, para publicação digital de Lloyd. O The Prodigal Son, né, uma ficção científica basicamente. Herança, eu me esqueci o nome como se fala em inglês. The Last One, que aí a gente volta à ficção científica novamente. Um ar assim de episódio de Além da Imaginação, Black Mirror, uma coisa assim. E o Lloyd, então trabalhamos com o Lloyd como ele na verdade foi o editor, ele aprovava, sugeria, mexia algumas coisas na história. Na primeira ele fez um trabalho muito minucioso, checando cada detalhe, e na segunda e na terceira ele já quase não mexeu mais. Eu acho que ele ficou, a primeira história foi Prodigal Son, ele gostou muito e foi elogiada, eu vi elogios na imprensa especializada na inglesa. Então eu acho que isso deu ele uma certa confiança na gente, porque nas outras ele interferiu bem menos, ou ele estava gostando muito da história, ele estava muito mais tranquilo em relação a gente. O fato é que ele interferiu bem menos, mas mesmo na primeira ele sempre foi um editor muito pragmático, assim. Ele mexia no que ele via que era problema, se não era e eu explicava para ele por que não era, ele aceitava, ou se era realmente um problema a gente corrigia, mas ele sempre muito prático, nunca senti nada, tem que ser assim porque eu quero, nunca senti nenhuma posição muito ditatorial dele. Tudo que ele observou sempre foram coisas muito práticas, realmente estavam ali, né? Ou ele não tinha compreendido bem que a história não estava completa ainda, ou realmente ele havia compreendido e era um erro nosso que precisava ser corrigido. Mas sempre uma coisa muito, muito prática, muito lógica, muito prática, né? Em nenhum momento eu tive a sensação que ele estava querendo, reclamando, criticando ou querendo mudar alguma coisa por um capricho dele. Praticamente todos os pontos que ele mexeu, a gente concordou, ou quando eu explicava para ele que não era bem isso, ele concordava comigo imediatamente. Então foi uma relação muito tranquila, eu acho bastante trabalhar com ele como editor, né? Além de que ele é uma pessoa muito simpática, muito legal, tive chance de conhecer ele pessoalmente, já tive 2 vezes com ele aqui no Rio, e ele é uma pessoa pessoalmente muito, muito legal de lidar, né? Muito simples, muito tranquilo. Então tem sido uma excelente experiência, além de que é uma oportunidade que para mim é muito importante, porque você como roteirista, como autor, as chances de você publicar em outro país, de você publicar em inglês são muito pequenas, né? Então é uma oportunidade, assim, para mim tem um valor pessoal imenso, né? Essa chance de publicar com ele, e o fato
de que aparentemente ficaram legais, né? Ele gosta muito, a imprensa, né? Algumas coisinhas que eu li, alguns comentários, alguns que eu li da imprensa especializada, o pessoal gostou também, né? Então tem sido uma experiência, quer dizer, saíram essas 3 histórias, o Manuel está mandando para ele agora, no final de maio, o Manuel está mandando para ele um outro projeto dele, só não é comigo, é com o roteirista canadense Chad Brudeau. Eu também tenho planos para mais coisas para ele, isso não é uma janela que se fechou, né? Pelo contrário, é algo que a gente espera que tenha um longo futuro ainda. Essa é a parte complicada, porque meu normal é estar trabalhando em 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo, e aí depois, passado um tempo, algumas dessas ideias não dão certo, você vai deixando pelo caminho, acaba ficando com uma só. Eu tenho trabalhando, retocando um roteiro de ficção científica, mas não uma ficção científica não muito delirante, né, mas quase hard, chamado por enquanto Upload. Tá meio pronto, só tô dando um retoque nele, coisa e tal. Esse aí eu vou me limitar ao roteiro, não tenho desenhista ainda. E além do Édipo, eu tô começando estudos, coisa e tal, para um outro projeto que não vou entrar em muito detalhe, mas tem relações com o filme Plan 9 for Outer Space, do Ed Wood. Tem elementos desse filme que eu estou roubando. Mas é um projeto também para eu continuar certas experiências com desenho que eu ensaiei no Édipo, mas não fui muito fundo. Mas agora quero testar essas possibilidades de uma maneira mais intensa. É um projeto assim que eu estou com a esperança que vai ter um resultado visual, a parte de imagem vai ser bem surpreendente. Bom, eu estou atualmente trabalhando com 3 linhas ao mesmo tempo. Tenho as tirinhas do Trash. Trash é um garoto chamado Felipe, mas que gosta de ser chamado de Trash, porque ele tem uma banda de thrash metal. Ele só tem 7 anos, ele acha que vai fazer sucesso no exterior e tudo. Então essa é uma tirinha que eu fazia há muito tempo e era publicada em jornal, na folhinha da Folha de São Paulo. E aí depois eu compilei, modernizei algumas coisas, né? Dei uma, eu chamo de remasterizada nas historinhas e montei um livro independente com toda essa obra. É isso que eu costumo divulgar por aí. É uma obra que, se eu continuar, vou talvez trabalhar eles de maneira diferente. Eu estou imaginando aqui transformar agora a banda em uma banda de meninas. E se você quiser, e se é assinante Social Comics, já pode ver esse meu livro, do Trash, tá? Agora, a segunda linha, que eu acho bem legal, o trabalho toda semana, é a tira dos Migonautas. Migonautas é uma tira de humor, um traço cartoon, como é meu característico, e eu brinco com ficção científica, cultura pop, e até também alguns fatos da realidade social, as nossas modas, tal, tudo na visão de 2 astronautas, uma dupla de astronautas diferentes, que fazem missões para a Terra, encontram alienígenas de montão, andam em qualquer planeta. E é uma brincadeira meio nonsense, tal, acho que é bem o tipo de humor que eu gosto. E esse eu desenvolvo em Facebook, pode encontrar na página Facebook Os Migonautas, Facebook Migonautas, ou num blog, que tem também uma outra linha que estou publicando ele em blog, então é www.migonautas.com.br. A terceira linha de trabalho é mais novidade. Eu tenho uma experiência grande de fazer gibi infantil, né, junto ao Ziraldo. Ainda faço hoje, farei sempre. Mas eu comecei a pensar em fazer um trabalho meu para crianças com alguma novidade, explorando novos estilos de desenho. Então eu criei um mini gibi chamado Miguinho. E também é um trabalho independente, é encontrado nas feirinhas dos eventos independentes, ou por pedido, né?
O Miguinho você também pode encontrar num blog chamado www.miguinho.com.br e também no Facebook. Só que lá eu estou publicando assim, novidades, né? Pedacinhos da obra. A obra mesmo tem que encontrar nesses eventos, né? Adquirir ou ler comigo nos eventos. Eu trabalhei 4 ideias ao mesmo tempo, como se fosse um almanaque que um autor só fez. Eu queria explorar várias ideias e ver com as crianças o que cola mais. É quase uma experiência para depois desenvolver, ver o que saiu melhor e desenvolver mais. Eu fiz uma linha que chama-se Os Dois Meninos Toscos, porque eu desenhei eles de maneira muito simples. Isso é história típica de crianças, é uma dupla de garotos amigos e fazem brincadeiras na escola, é uma vida de menino comum. A segunda história chama-se Chama Karina, porque eu criei uma menina que seria filha de um zelador de supermercado. Por causa disso, ela mora na própria loja do supermercado. E acontece que toda noite, quando está tudo fechado, o zelador está lá fora, o pai dela, tem uma bagunça lá dentro do supermercado porque os produtos criam vida. Então os pacotes, sacos, latinhas, forma uma comunidade muito conflituosa e eles chamam a Karina. Aí vem o chocolate e chama: Karina, precisa resolver aqui, porque ela é a única menina, a única humana que consegue conversar com esses produtos, esses objetos que estão nas gôndolas do supermercado. Isso aí eu fiz uma primeira história, vou desenvolver a próxima, assim, vou lançar num blog e tal, ou quando puder refazer o projeto, fazer um segundo número. A terceira linha de história que tem nessa mini gibi Miguinho, eu chamo de história zoada, porque eu escolho um tema de ciência ou de história, um tema paradidático, e conto uma história em quadrinhos com bastante piada, os fatos daquele que a gente quer passar. No caso desse primeiro número, eu contei a história da vacina, ou seja, como o médico Jenner, um médico inglês do século XVIII, desenvolveu uma vacina para varíola. Desde então a gente tem vacinas como essas de febre amarela, né, da gripe, todas as que a gente toma até hoje. E pretendo fazer isso, talvez no blog eu coloque bastante disso, pequenas histórias, assim, 6 páginas, que contam uma curiosidade, né? Uma coisa que o quadrinista sempre fez, isso é feito há um século em quadrinhos infantis. Se você olhar o Tico Tico, que é a primeira publicação de quadrinhos brasileira, tem essas coisas, né? De divulgar cultura e ciência. Agora, a quarta linha, eu acho que pode ser a mais que vai agradar mais o pessoal, eu chamo de Princesas dos Brasilossauros. Porque inventei que tem uma menina chamada Daniele, aliás, Isabelle, que ela num passeio de escola, num passeio por um parque nacional que teria fósseis, né? Ele não existe, é fictício esse parque, mas nesse parque ele encontra lá, tem uma situação que ele encontra, ela é transformada, recebe um dom, que é bastante típico, né, de história de herói, recebe um dom transformado na princesa dos brasilossauros, ou seja, ela ganha o poder de comandar 5 dinossauros que voltam à vida. Não são dinossauros quaisquer, são dinossauros escolhidos, porque eles são animais que no passado, muito distante, andavam pelo território brasileiro. Através do estudo de um conhecido, um professor de paleontologia, que é o Luiz Eduardo Anelli, eu escolhi 5 animais que representam a fauna pré-histórica do Brasil. Então, o carnívoro, por exemplo, ele é o dinossauro do Mato Grosso. Ele se chama Picnoneumosauro, que quer dizer exatamente isso, o dinossauro do Mato Grosso. E por aí vai, são 5 espécies bem variadas, tem o voador, tem o pequenininho, tem o grande, tem o saurópode. Mas a Isabelle consegue comandá-los. Aí a história eu vou ver como é que vai ser. É uma história sobre a confusão de você comandar 5 dinossauros na nossa realidade. Bom, isso aí também eu vou desenvolver, só tem o gancho, a primeira história tem o gancho. Quando eu desenvolver, eu já fiz roteiro, eu vou publicar alguma coisa ou no Social Comics ou no blog. E vou tentar desenvolver essa história aí para outros projetos no futuro. Publicar essa tirinha, seguir com os Migonautas, talvez fazer o Migonautas, talvez aí estou tentando contar com a colaboração, né, do público, dos fãs, fazer um financiamento coletivo, fazer uma revista, que aí seria uma aventura completa dos Migonautas. Eu tenho algumas ideias como escrever essa história
Eu não quero fazer só as tirinhas, eles podem viver uma aventura de verdade. Eu vou fazer isso em algum momento. E talvez a princesa possa virar um livro, é interessante, o personagem pode ser explorado como livro, eu escrevo, vai ficar legal. Mas tentar encontrar editoras também, continuar com os independentes, mas vai fazer alguma coisa com editoras. Por quê? Para distribuir, chegar a mais praças, né? E assim foi nossa jornada no evento Semana Internacional de Quadrinhos da Escola de Comunicação da UFRJ. Se você curtiu o vídeo, compartilhe. Não deixe de se inscrever em nosso canal e de curtir nossa fanpage no Facebook. Nos siga pelo Twitter. Para mais informações sobre quadrinhos brasileiros e novidades sobre o multiverso pop geek nerd, acesse nosso site poltronapop.com.br. A gente se vê em nossa próxima entrevista. Até lá!